Boa noite, Anderson. Para começar a coletiva de hoje, o João Pedro Oliveira, da Rádio Maracanã UFM, te parabeniza pela vitória, pela classificação, e fala que o Fortaleza hoje encontrou algumas dificuldades para poder abrir o placar. Essas dificuldades já eram previstas por se tratar de um jogo mata-mata? Vocês vão me permitir hoje aqui, antes de responder essa pergunta, fazer uma singela homenagem. Hoje foi um dia muito difícil para mim, né? O falecimento da minha sogra hoje, pelo Covid, né? E eu fico extremamente chateado quando a gente essas pessoas viram simplesmente estatística, né? Eu estou distante da minha família, eles estão há quase 3 meses sem poder vê-los, acompanhei tudo de longe, né? Tentando dar o apoio. Então foi um dia muito complicado, não só para mim, mas para minha família. A gente percebeu o sofrimento de quem está lá, de quem estava perto, convivendo, né, no dia a dia. A minha sogra, a dona Hilda, era uma pessoa fantástica, assim, extremamente religiosa, um exemplo, assim, eu acho que para nós todos da família, né? Não era simplesmente uma sogra, é como se fosse uma segunda mãe, uma pessoa muito próxima, né? Conheci a dona Hilda há mais de 40 anos, desde quando eu tinha 8 anos de idade. Então foi um momento muito complicado assim hoje para mim, né? A gente tem que ser profissional, a gente tem que, né, dar continuidade, apesar de às vezes a gente como ser humano, né, viver esse sofrimento como tantas outras pessoas estão passando também, né? Então a gente lamenta muito, infelizmente, são muitos brasileiros, né? Essa doença tem feito um estrago absurdo e a gente ainda discute política em cima dessa tragédia, desse momento terrível, mas a gente eu quero aqui mandar uma energia positiva para toda a família, para os cunhados, né, para Rosa, minha esposa, e para todos que estão lá, né, os meus filhos, que perderam uma avó fantástica, né? Então, que Deus possa abençoar a todos e que o exemplo da dona Hilda possa ser seguido por todos nós, né? Uma pessoa extremamente caridosa, pessoa preocupada sempre com, não só com a própria família, mas com a comunidade de uma maneira geral. Em relação ao jogo, não é que a gente prevê dificuldade, o futebol é um jogo difícil, né? É um jogo muito difícil. A gente pegou uma equipe organizada do Ipiranga, o Júnior é um grande treinador, fez ótimos trabalhos, a gente sabia da dificuldade do jogo, ele tinha extremos de muita velocidade, a gente tinha que atacar e também não podia dar muito espaço para os contra-ataques. A gente conseguiu de uma certa forma neutralizar bem essas ações, né? Eles não tiveram assim chances tão claras, uma ou duas que a bola passou ali cruzada. E a gente teve boas oportunidades de abrir o placar, não só no primeiro tempo, né? Assim, no primeiro tempo, e principalmente no segundo tempo, né? Em jogadas bem trabalhadas, jogadas, né, bem feitas, e coube aí a vitória através de um gol de falta, né? Que hoje no futebol é muito raro. A gente tem que enaltecer, né, esses atletas que se dispõem a treinar depois dos trabalhos e ter um índice de acerto muito positivo. Então a gente fica feliz sim pela classificação. E como eu falo, assim, não é porque ganhou que está tudo certo, a gente vai refazer. Era um jogo muito, só para completar, é um jogo muito difícil para a gente, porque nós tivemos uma batalha no sábado, um jogo extremamente complicado contra o Bahia, e em pouquíssimo tempo a gente já enfrentar uma decisão tão importante para o clube e para todos nós. O Aloysio Lima, da Rádio Assunção, o Jorge Telmo, da Tarde Tricolor e a Voz da Fiel, e o César Russo, da TV Metrópole, eles fazem uma pergunta dentro do mesmo contexto, que perguntando qual foi a maior dificuldade do Fortaleza hoje no jogo, pedindo essa sua avaliação e como você se sente com a classificação. Não, a gente fica, na verdade, assim, a gente fica feliz pela classificação, porque era o mais importante, assim, né? Essas duas primeiras fases, elas são muito complicadas, né? Porque são fases, e aí você vai ver outros clubes que às vezes conseguem classificação através de pênalti,
São jogos extremamente difíceis, porque é um jogo só, você não tem como recuperar, não tem como você fazer um jogo ruim e tentar recuperar depois. E nós enfrentamos tanto o Caxias quanto a equipe do Ipiranga, são equipes bem montadas, equipes que estão ali na classificação do campeonato regional, numa classificação muito positiva. Então a gente tem, assim, tem enfrentado realmente equipes bem montadas, né? Então essa é uma grande dificuldade. E claro que a gente sabe que não conseguiu manter o mesmo ritmo, o mesmo nível de atuação do que foi o jogo de sábado, muito em função desse desgaste, mas é coisa que a gente tem que estar acostumado, né? Eu praticamente mantive quase toda a equipe, né? Mas e acho que o primeiro tempo a gente não conseguiu dar uma resposta muito positiva nesse aspecto. O Charles Gaspar, da Expresso FM, te parabeniza pela classificação e fala dos dois tempos distintos, né? Que para ele o Fortaleza teve muita dificuldade no primeiro tempo e pergunta se você ganhou o jogo nas mudanças que você fez. Não vou falar que ali que foi que a gente ganhou o jogo, mas eu acho que os jogadores que entraram colocaram um ritmo melhor na equipe, assim. Eu acho que eles estavam mais frescos em termos físicos, assim, com maior intensidade, com muita qualidade também técnica que eles possuem, esses atletas. Eu acho que a gente conseguiu dar um ritmo melhor. E concordo, eu acho que houve dois tempos distintos. O primeiro que não foi tão bom assim, até acho que a gente começa bem, tem uma chance boa que o goleiro faz uma grande defesa, o goleiro fez pelo menos 2 ou 3 grandes intervenções, e depois a gente não conseguiu criar assim, situações claras. No finalzinho ali uma bola na trave do Wellington, mas eu acho que o segundo tempo foi muito mais consistente, muito mais agressivo, buscando mais o gol, e acho que a gente mereceu o resultado acima de tudo. O Ézio Rodrigues, da Rádio Pitaguari, te dá boa noite, parabéns pela classificação. Fala que hoje não foi uma boa noite para o pessoal do ataque em termos de conclusão. Pergunta se, na sua opinião, o que é que aconteceu para não ter esse bom rendimento? Assim, a gente às vezes traduz a questão do ataque simplesmente na questão dos gols. Eu acho que tem que ser, né? Claro, eficiência. Mas eu acho que o goleiro fez pelo menos umas 3 grandes intervenções. Intervenções assim, difíceis. A gente pode ter errado em uma outra situação, mas foram bolas assim, difíceis dele poder defender, e ele teve essa capacidade, né? Então a gente vai continuar trabalhando para que os atletas, né, possam melhorar ainda mais o nível de finalização. O Mário Kempis te dá boa noite, parabéns pela vitória e classificação. Pergunta qual o motivo de tanta irritação e inquietação hoje pelo senhor, porque nos últimos jogos ele acompanhou, mas nunca tinha visto você, né, tão inquieto como hoje. Então ele queria saber o motivo e queria saber sobre o seu sentimento de vitória, alívio ou alegria. Assim, a questão, é claro que com o passar do tempo a gente vai criando mais tranquilidade, mas hoje foi um dia muito difícil para mim, assim. Não foi uma simples escolha, né? Assim, a gente tem que ser profissional num momento extremamente difícil para toda a minha família, está todo mundo muito triste, muito mexido com essa situação, e eu não sou diferente, eu sou um ser humano que tenho sensações e sentimentos. Então talvez hoje eu não estivesse no meu melhor dia em termos emocionais, mas o mais importante é que a gente conseguiu a classificação. O Anderson Azevedo, do Futebolês, fala o seguinte: no jogo onde a marcação foi muito forte, a bola parada foi decisiva. Você costuma cobrar dos seus jogadores essa característica ou deixa quem tem costume à vontade para treinar bolas paradas? Não, a gente está sempre assim depois dos treinamentos, a gente cobra aqueles atletas que são mais virtuosos mesmo nessa questão de bola parada, porque jogo decisivo às vezes é um lance que pode definir, né? E muito bom que foi hoje a nosso favor, né? Com o Iago fazendo uma cobrança de muita qualidade, é uma característica dele, assim. A gente tem outros atletas que também tem batido bem, o Robson, o Crispim, o próprio Carlinhos, deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui, o Guedes, que também é um ótimo cobrador. E eu acho que o Iago foi muito inteligente, principalmente na decisão, assim, entendeu? Porque não é fácil colocar com tão pouca distância, colocar essa bola por cima da barreira e ela ainda cair no gol, né? Então a gente tem que parabenizá-lo aí pela sua qualidade. A Thais Lemos, do Glória e Tradição, fala o seguinte: com a classificação antecipada na Copa do Nordeste e aí da terceira fase da Copa do Brasil,
o time vem alcançando seus objetivos. O Luiz Henrique, contudo, foi um destaque que perdeu espaço, segundo ela. Por que o meia não vem sendo relacionado? A gente está num processo de dar oportunidades para todos, não só ele, mas o Torres, né? Também está agora se preparando para uma nova etapa, um novo momento. Outros jogadores que estavam aí, a gente tem rodado, porque como a gente não tem tempo de recuperar assim, a gente precisa, em determinado momento, tomar algumas decisões, de abrir semana para alguns atletas. Então a gente tem feito isso, assim, né? Tentando dentro da fisiologia, da preparação física, ver o que a gente pode fazer, mas são jogadores importantíssimos para nós, e a gente confia muito e tem certeza que daqui a pouco tanto o Luiz, Torres estarão à nossa disposição aí para fazer, já estão à disposição, né? Mas voltarão a ser protagonistas também aí da nossa equipe. O Gera Lobo do Portal Sport News e o Edu Lima da Rádio Cidade, eles perguntam e pedem para você explicar um pouco da função tática do Robson jogando ali no lado direito, se está te agradando, eles querem saber um pouco sobre esse rendimento dele. Eu acho que agrada, é claro que o atleta não vai manter uma mesma atuação, o mesmo nível de atuação em todos os jogos, mas é um atleta que fez um grande jogo contra o Bahia, hoje teve um pouquinho mais de dificuldade, e ele cumpre, ele é um jogador de lado, entendeu? Ele pode jogar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, né? O jogo passado ele jogou também pelo lado direito, teve uma atuação, acho que muito destacada, assim, com boas jogadas, bom envolvimento. Então, tem agradado, sim. Para finalizar, o Guilherme de Andrade, Portal Futebol Cearense, te dá boa noite e pergunta: o Matheus Vargas vinha tendo uma boa atuação na primeira etapa, sendo que talvez o atleta ali de maior destaque da equipe. Por qual motivo você decidiu tirar o atleta para a entrada de Lucas Crispim, que também entrou muito bem? A questão do Vargas já era uma dúvida para a gente, a questão da sua participação. Ele estava muito desgastado pelo jogo de sábado, fazia tempo que ele não cumpria tantos minutos assim numa partida, e a gente percebeu um desgaste excessivo, assim. Então era importante a gente fazer essa troca para que ele não tivesse um outro problema, né? Ele começou bem e depois foi perdendo um pouquinho desse aspecto físico. Então foi uma substituição muito pelo lado físico, né? E não pelo lado técnico. A gente teve que fazer uma opção naquele intervalo de colocar jogadores mais descansados para poderem dar sequência no segundo tempo. Obrigada. Né?